Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, tá? Mandando um boa noite a quem nos prestigia, né? Um boa noite a Michele Bonaparte. O sobrenome é importante, né? E lembra o imperador francês, tá? Assistindo ao nosso programa no bairro Floresta. Muitíssimo obrigado de coração pela audiência. Com o apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Dalcar e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da Academia Juvenil Acreana de Letras, o Jackson Viana, que também é escritor, claro. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite. Prazer, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Muniz. Como é que fica essa confusão aí, presidente, com o termo acreano ou acriano? Essa campanha que vem sendo criada, que foi lançada ontem, foi pela professora Luísa Lessa, pela Academia Acreana de Letras, né? E aí ela convidou a população acreana e inclusive a Academia Juvenil Acreana de Letras, as instituições literárias do Acre, a apoiarem ela nessa campanha, apoiarem a AL nessa campanha de preservação, né, do gentílico acreano. Isso. Né? Porque, de fato, no meio nacional, no âmbito nacional, principalmente fora do Acre, esse gentílico vem sendo utilizado com I, né? Que foi uma proposta, um acordo que as pessoas geralmente consideram de que o acreano deveria ser utilizado com I. Mas esse acordo ainda não foi criado de fato, porque os países lusófonos não aderiram. Né? Então, o certo, o correto, é o acreano e o Acre, as pessoas que vêm, né, que já têm em seu registro esse gentílico, que são considerados acreanos, devem preservar, devem utilizar mais e a campanha dela é justamente para abolir o acreano. Né? Nós não aceitamos. E eu, só para questão de esclarecimento, eu culpo, em parte, alguns colegas nossos jornalistas da imprensa nacional, do Sul e do Sudeste, que não conhecem a nossa realidade, não conhecem o Acre, se danaram a escrever desde os anos 2000, final dos anos 80 também, matérias sobre o Acre, e aí usavam o termo acriano, de forma equivocada, não conhece a nossa história, não conhece a nossa cultura e botava o termo acriano, que na verdade é feio, acriano. Acriano é muito mais chique, muito mais bonito e mais correto, claro, evidente, né? É verdade. Por nós, pela nossa cultura, né? O gentílico é uma utilização cultural, histórica do estado do Acre, que não deve ser prescindido, né? Essa veia histórica que traz esse gentílico para todas as pessoas, todos os acrianos que nasceram aqui, né? As pessoas que nasceram aqui, que conviveram aqui, que sempre conviveram com esse gentílico, não é correto que agora passem a utilizá-lo de outra forma, né? Então, ficando essa confusão. Os acrianos, a maioria em si, preferem o gentílico acreano, mas às vezes, por verem os meios jornalísticos utilizarem, como você falou, o I, findam achando que escrevendo acreano está errado, e de fato não. Olha só, uma matéria aqui sobre o assunto. Nova ortografia, agora quem nasce no Acre é acreano com I. Que coisa. Quem nasce em Cabo Verde é cabo-verdiano. Quem nasce no arquipélago dos Açores e açoriano, é açoriano. Observa a determinação da palavra, o sufixo, iano. Eles estão dando exemplo aqui para reforçar a tese deles, olha só. Segundo a convenção ortográfica anterior, quem nascia no estado do Acre, no Brasil, era acreano. E quem nascia na cidade de Torres, no estado do Rio Grande do Sul, era torrense. Aí ele fala do I também aqui, né? Os sufixos, nesses casos, eram eano e não iano. Enfim, é uma confusão. Mas a presidente da Academia Acreana de Letras, Luísa Galvão Lessa, está na luta também pela manutenção do gentílico acreano. A principal fundamentalista dessa campanha, desse projeto de manter a Academia Acreana de Letras, é a professora Luísa Lessa, agora sua atual presidente. Né? A Academia Juvenil serve só para reforçar um pouco. Isso. O Jackson Viana é muito novo ainda, quantos anos? 14. 14 anos. E você começou a escrever com 10 anos, foi? 8 anos? 8 anos. 8 anos. Quantos livros já lançou? Eu já lancei 2 livros e já estou terminando a edição do terceiro, que eu vou lançar logo em breve.
vai ter a apresentação da professora Luísa Lessa e prefácio da Margarete Prado e mais algumas pessoas. Você é sobrinho da poeta Célia de Paula? Sim, sou. É uma família de escritores de eu poetas. tinha um tio A também. Célia já tem 10 livros lançados. Eu tinha um tio também que faleceu, Raimundo Nonato. Né, ele escrevia lindamente. Minha mãe sabe até hoje recitar seus poemas, suas poesias que eram encantadoras, muito líricas. Né, e aí, felizmente, por uma fatalidade, ele faleceu, eu não cheguei a conhecer, mas ela ainda guarda na memória alguns registros do que ele escrevia. Então, a família tem esse dom da escrita. Bom, né? Você já tem um reconhecimento em nível nacional, né? Diria que sim. Pelo concurso nacional de contos e poemas, que eu fui classificado em segundo lugar no Brasil, com o soneto Joguei pro Alto Dores Prescindíveis, pela Universidade Federal de Goiás. Então, foi um reconhecimento nacional que eu fico muito feliz de trazê-lo ao Acre, né? E, para mim, a importância é imaterial, não está contida no certificado ou na medalha, em que eu venha receber, inclusive, os 20 exemplares da antologia que eu trarei ao Acre. Mas sim, a forma de incentivar os demais jovens a participar, a buscarem conquistar, né, alcançar os seus sonhos. Então, para mim, essa é a importância dessa premiação. Eu não diria que é um reconhecimento nacional, que onde chegar no país e falar de mim, alguém vai saber. Muito difícil, mas esse reconhecimento de pessoas fora do âmbito estadual, para mim, é muito importante para poder ajudar a cultura e a literatura acriana a crescer. Você mora também na região da Baixada da Sobral, Baixada do Sol, como queiram? Atualmente, sim. Atualmente. Você estuda onde? Eu estudo no José Rodrigues Leite. José Rodrigues Leite. E o que te motivou a começar a produzir textos literários, escrever poesias, contos, poemas? Desde meus 8 anos, quando eu comecei a escrever, eu já me apaixonei pela escrita, né? Mais do que pela leitura, principalmente pela escrita, pela produção. Eu sempre tive essa vontade de demonstrar o que eu podia fazer. Mas certamente você lia bastante, aliás, ainda lê, né? Sim, leio bastante. Hoje em dia eu acho que eu leio com mais frequência do que antes, porque há essa necessidade, né, de estar lendo sempre. A leitura aguça o nosso senso crítico. Né? Com certeza. A leitura estimula a escritura. Isso, exatamente. Aí, com base nesses textos que eu lia, conto, crônicas, essas coisas, eu ia escrevendo. E a poesia foi uma maneira de expressar mais concisamente o que eu tinha para falar, porque se você para escrever um romance, um conto, é um texto duradouro, né, que você requer uma semana, um mês. Eu geralmente, eu digo até assim que eu não tenho paciência, né? Então, é preciso uma preparação de tempo, inclusive, né, de espaço de tempo, para poder escrever uma concentração maior. E a poesia não, em um momento, 10 minutos, eu consigo terminar o que eu tenho a escrever. E o que te inspira a escrever? Dificilmente, geralmente as pessoas até percebem que a minha área da escrita é mais para o lado de fatos sociais. Eu não escrevo muito para o lado do romantismo, né, do lírico. Eu escrevo mais para o lado dos fatos sociais, inclusive como da mesma forma que eu abordo nos meus contos. Eu escrevo falando sobre a vida, sobre as pessoas. O eu lírico geralmente é inspirado em alguma situação de vida, em fatos sociais. Então, o que me inspira é a sociedade mesmo, que eu vejo no dia a dia, para dar uma forma de exemplo, de alguma forma poética, do que eu tenho a falar sobre as pessoas e sobre o mundo. Muito bem. E como é que está a tua região lá onde tu mora? Há uma revolução, na verdade, há uma verdadeira revolução cultural por lá, né? Mauro Modesto é um dos entusiastas também? Sim, sim. Você diz pela Regional da Baixada? Isso. De fato, lá tem o poeta também, Alessandro Borges. Isso, que é de lá também. Que lá pela região ele faz o seu trabalho e gosta de sempre abordar a Baixada, né? Então, lá está começando a surgir porque quando eu era pequeno, que eu lia meus livros, eu não tinha, lá onde eu morava, que eu morava bem próximo onde eu moro atualmente, eu não tinha esse contato com a cultura, com a literatura, como eu vejo que as pessoas podem ter hoje em dia, inclusive pelos meios de comunicação, pelos meios de imprensa. Então, aí, eu agora estou vendo que está crescendo, de fato, né, o incentivo da literatura na Baixada, e assim como em todos os bairros. Agora, a revitalização do Centro Cultural de Derrames, que eu sempre visito, né, levando algumas propostas para ele de realização de trabalhos, para a coordenação daquele espaço. E, além da literatura, o esporte também, então, aquele
aquela regional, embora deixa de ser sofra cultura, alagação, né? embora sofra com alagação, né? Está tendo sim um incentivo maior do governo, da prefeitura, inclusive das pessoas que são as fazedoras de cultura, e a principal incentivadora de literatura são as pessoas, ao contrário do governo. Muito bem. Você é presidente fundador, então, da Academia Juvenil? Presidente fundador. Eu idealizei a academia, né? Inclusive, como eu tenho algumas técnicas de computação, criei logomarca, sigla, estatuto, regimento interno. E aí fiz um convite aos jovens, divulgação, outros se inscreveram para participar, e aí a gente está formando esse grupo de acadêmicos, né, de como as pessoas chamam de imortais, da Academia Juvenil de Letras. Além de professores, poetas, escritores, artistas que são diretores da academia e fazem um Jackson, jornalismo. não é normal uma criança com 8 anos começar a escrever e com 14 anos ter 2 livros escritos e outros já em andamento. Como é que teus colegas de aula te encaram, conversam diariamente? Eu acredito... Com essa convivência? Eu acredito que eu consigo Os próprios separar... professores também, né? Tem essa questão. Mas eu acredito que eu consigo separar o meu lado Jackson Viana, escritor, presidente da JAL, e Jackson, aluno. Quando eu estou como aluno, eu sou aluno igual a todos, né? Sem fazer a distinção do que eu faço fora da escola. Então, geralmente, para dar entrevistas, inclusive, eu tenho que ter um intervalo de tempo, fazer a prova antes, depois vir, como hoje, como aconteceu hoje, né? Você estuda de manhã? Eu estudo de manhã. Então você teve que apertar um pouco a agenda? Tive que apertar um pouco lá a prova, mas eu fiz a prova normalmente, me concentrei, e aí depois, bem rapidamente, consegui sair em casa. Espero que a gente não tenha atrapalhado. Não atrapalhou não, não atrapalhou não. O seu bom desempenho lá na prova. Não. Eu tento conciliar sempre, né? Nunca atrapalhar, logicamente. E você consegue obter boas notas? Mesmo com essa correria? Consigo. Assim, às vezes nem sempre tanto quanto a gente espera, né? De fato, uma concentração. Certamente exigem mais de você, médio, né? Os próprios colegas, os professores. Exigem, com certeza exigem. Eles querem não, eles me veem como uma pessoa que tem que me esforçar, e eu também que tento que me ver assim, né? Esforçado no estudo, como eu sempre faço. Mas aí eu consigo dividir um pouco o espaço. Quanto aluno, eu sou aluno, igual a todos, não faço distinção. Logicamente, na área de língua portuguesa eu sei um pouco, e os professores pedem para que eu faça trabalho, geralmente nos grupos querem que eu me destaque também, mas eu consigo exatamente conciliar, não misturo as coisas. Embora tenha a afirmação que todos nós somos iguais perante a lei, mas você é diferenciado. Certamente você não é igual aos outros amigos, os outros colegas de aula. Eu imagino que deve rolar muita admiração e tal, mas em alguns até uma certa inveja também. Você não deparou com esse tipo de situação ainda? Não, eu não sei dizer exatamente na escola, né? Em outros lugares, sim. Né? Eu não diria nem pelo jovem, não, porque eles geralmente da escola, eles me veem como uma referência. Né? Eu imagino assim, não sei exatamente. Alguns podem dizer que não, mas eu me vejo assim que eles sempre acreditam no que eu tenho a falar, sempre procuram, quando estão fazendo trabalho comigo, fazer tal qual eu tento fazer pela área da língua portuguesa. Então, inveja eu não diria, né? Logicamente, tem uns outros que têm uma espécie de ciúme, de vontade de fazer, porque vai muito do meu esforço. Mas fora da escola, no ambiente social, né, os fatos sociais, de fato, acontece esse tipo de coisa, né? E eu sempre sou muito diferente. Eu sempre tento ajudar as outras pessoas a crescerem, né? Como a Academia Juvenil Acreano de Letras é um projeto para ajudar os demais jovens. Eu poderia me manter no egoísmo de ser só eu. Eu tentar aparecer na literatura em meio aos imortais da Academia Acreano de Letras, etc. Mas eu prefiro que haja essa confraria de jovens escritores, e eu tento sempre fazer pelas pessoas, assim como eu faço por mim, e queria que as outras pessoas fizessem por mim. Rapidinho para encerrar, são quantos irmãos na família? Na minha? Eu tenho 3 irmãos por parte de mãe e 6 por parte de pai. Você é o mais velho, o mais novo? Não. Tá no meio? Como é que é? Por parte de pai eu sou mais novo, e pela minha mãe ela tem 4, então eu sou o terceiro. Legal. Sou o terceiro. Conversei aqui com o Jackson Viana. Ele, além de inteligente, sabe falar. Tem algumas pessoas que são inteligentes,
Mas tem dificuldades, né, o Jackson, de expressar toda... Eu tive dificuldade também, a princípio. Hoje não, hoje você fala com muita desenvoltura, com muita elegância. Parabéns, viu? Muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Fico Continue muito agradecido pela oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho, pela TV Rio Branco também, que sempre está mostrando a cultura, a literatura, é uma das emissoras, em minha concepção, que mais divulga cultura no Acre, né? A TV Rio Branco. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu agradeço pela referência, pela deferência. Obrigado. E vamos continuar na defesa do gentílico acreano. Nada de acriano. Acriano é breve. Gentílico, aliás, o acreano, sim, é chique. É chique. É moderno. Vamos lá, então. Foi um prazer. Depois do intervalo, eu volto para continuar a falar de arte, do Jackson. Eu vou falar agora, no intervalo, depois do intervalo, da arte de dançar. Eu vou entrevistar aqui a Paula Maria, a Ana Paula e a Catrícia Rockenbach. A Catrícia Rockenbach é proprietária da Academia Ases e vem aqui falar sobre um evento que acontece neste sábado, às 7h30 da noite, no Teatrão. É a segunda edição do Festival de Danças Fusões. Em 2 minutos. Até já.